Boa noite, comunidade do esporte escolar, boa noite, comunidade do esporte baiano. Hoje nós estamos chegando no nosso penúltimo podcast desse ano e trazemos um convidado para falar além do esporte escolar, ainda do esporte estudantil, lógico, mas além do esporte escolar, ou seja, o próximo degrau dos nossos estudantes atletas, o esporte universitário. Estamos trazendo aqui Bruno Evaristo, que conhecido no meio do esporte como Pacote, que é professor, mestrando em gestão desportiva, é vice-presidente da FUB e é o técnico desportivo da Maurício de Nassau. E depois a gente vai conversar mais, mas antes Bruno vai falar um pouquinho como é que ele chegou nesse esporte, como é que ele veio. Que, inclusive eu soube até que Bruno já foi goleiro de handebol, por incrível que pareça, viu? Bruno, boa noite. Pode falar aí à vontade. Boa noite, Regi. Prazer estar aqui. Agradeço muito aí o convite, né, para poder a gente bater esse papo sobre o esporte. Esporte é minha vida, né, Regi? Eu desde pequeno sempre pratiquei esporte e sempre no âmbito escolar, universitário. Não tive o prazer de jogar um JEBs, né? Mas alguns jubes a gente já disputou aí, outras competições também universitárias. A gente inclusive, Bruno, ele está na FUB, é vice-presidente, e nós sequestramos o trabalho dele para a Federação Baiana de Esporte Escolar por sua condição e conhecimento dentro da área de gestão, né? E, Bruno, a gente estava falando, a gente conversa sempre sobre jogos universitários, e os jogos universitários, há 30 anos atrás, mais ou menos, era restrito a seleções e restrito aos Jogos Universitários Brasileiros. Hoje isso mudou e muito. E como é que você vê essa ampliação do esporte universitário na Bahia e no Brasil? Regi é um avanço absurdo, né? A gente teve um crescimento bem significativo. Eu lembro, não participei, mas ouvindo histórias de quem já foi, o Jebs antes, ou o Jubes, na verdade. Antes você ficava alojado, ficava em ginásios, em... Hoje, se você for na estrutura de um Jubes, você fica... Você para assim, peraí. Quem viveu então o antes e o agora é extremamente um patamar lá em cima. Hoje você fica em hotéis de luxo, sabe? Então, quadras da melhor qualidade. Então, é um nível altíssimo. É uma competição de alto rendimento, né? Não adianta você montar uma equipe, quer queira, quer não. Você não tem condições de montar uma equipe para poder competir. Ou você vai para poder encarar de frente, ou se for para poder passear, participar, infelizmente, ela restringe um pouco, ela deixa um pouco essa questão, porque várias faculdades hoje no país investem vendo esse retorno, né? Então, muitos atletas procuram as instituições que apoiam o esporte hoje no país para poder dar um segmento a mais na vida profissional pessoal. É interessante assim, porque o Jubes, naquela época, a gente dava risada que a gente dizia assim, tem o Jubes da University e tem os Jubes fora da University. Então, fora da University, ia o pessoal brincar, bagunçar, fazer festa. Jubes da University é todo mundo na ponta da faca, arriscando forte. E a Bahia, por exemplo, já teve um futsal muito bom lá no Júlio, já teve voleibol bom, handebol, teve tudo. E como é que está a Bahia no cenário hoje dos Jogos Universitários? Hoje a Bahia ela está com todas as dificuldades, a gente está conseguindo fazer um trabalho significativo lá fora, né, em algumas modalidades, porque hoje no esporte universitário ele não se resume só ao jubão, como é chamado, que engloba diversas modalidades, né? Ele tem as competições à parte, tanto de lutas, né, como futebol, futebol 7, rugby 7, deixa eu ver, acho que tem mais algumas outras modalidades então, e jogos de praia. Então, hoje você tem um calendário cheio, tem um ano todo de competições. Então, assim, a Bahia hoje, quando vem para o futebol, quando vai para o futebol de campo,
é uma equipe sempre a ser respeitada. A gente que eu falo a Natal, o ano passado a gente foi para os Jogos Universitários Brasileiros de Futebol 7, fomos campeões nacional. Então, é sempre respeitada hoje em dia. A gente vai sempre com equipes bem fortes para poder chegar lá e ainda competir com uma estrutura que a gente sabe um pouco ainda da deficiência em relação ao nosso estado. E é interessante, Bruno, que há anos atrás, a gente está falando isso para a gente ver a evolução que foi os Jogos Universitários. Os Jogos Universitários ele era meio restrito, vamos dizer assim, 80% das seleções, por exemplo, da Bahia, eram dos cursos de educação física. Hoje já não é mais essa coisa, hoje você tem as atléticas, hoje você tem as ligas, hoje você tem um monte de coisa que conseguiu ampliar e diversificar esses atletas. Como é que funciona aqui na Bahia essa questão das atléticas, a questão das ligas para participar das competições? Ó, em relação às atléticas, tá crescendo cada vez mais aqui no nosso estado, né? Estão fazendo ligas muito fortes, bem competitivas, já visando essa questão. As atléticas hoje, elas dão um caminho de tipo, só da área de saúde, elas dão áreas específicas para você montar suas equipes. Não tem questão de restrição de idade, como tem No no Jubes. JUBES, né? Então, você tem que estar estudando o que, de acordo com o regulamento deles, ó, é área de saúde, seja educação física, odonto, enfim, eles vão. E eles têm um prazo. Ou você, se a Atlética for formada agora, você não tem condições. Você não pode unificar em algumas questões. Eles criam algumas situações para você cada vez mais fortalecer aquele curso, divulgar e tudo mais. Então, assim, eles sempre buscam. Uma competição também de alto nível, né? Bem organizado por eles. Hoje você vai ver uma competição de atlética, tem mais de 1.000, 2.000 pessoas disputando. E não é barata, tá? Eu vi uma vez a Anadelba, Intermed, Sim. tem o Intermed, e eu já participei, inclusive, fui até para o banco de ex-aluno meu do IFBA, que fizeram um time de handebol, que era das engenharias, né? Isso é interessante porque mobilizou de uma forma a questão do esporte, embora não se tenha ainda o mesmo investimento que tem, como você falou, em várias universidades. Mas ficou caro, entre aspas, porque quem banca isso hoje é o próprio estudante. Agora, minha pergunta é: as atléticas elas desburocratizaram essa entrada nos jogos universitários, porque antes você dependia da universidade, dependia da reitoria, dependia disso, dependia daquilo, para fazer qualquer movimentação. E agora com as atléticas, como é que acontece? Exatamente, foram por esse caminho. As Atléticas hoje eles quebraram esse paradigma de depender da autorização da instituição. Eles se reúnem, eles montam as equipes, seguem o regulamento deles e vão disputar. É uma competição onde cada um assume, né? Não é barato porque virou também um entretenimento. Você para para ver, é competição, depois tem show. Então, assim, são várias coisas que acontecem, virou uma competição muito interessante para quem vai ver, o público, né? Então, é mais nesse sentido aí. Você falou de idade, né? Houve uma época em que os jogos universitários você podia ir qualquer idade. Depois ele baixou para 28 anos, quando podendo ter dois convidados acima de 28. Depois foi baixando. Qual a idade hoje dos jogos vinte universitários? e três anos. Então eu não teria jogado no universitário, não, porque eu entrei na faculdade com 24. Eu não teria Teria jogado. dois acima da idade. Aí vai ser do seu nível. Disputou, eu sei que você foi um bom jogador de handebol e basquete, então acho que você estaria aí. É uma coisa meio assim. Mas agora, o que eu queria que a gente tentasse mostrar assim, os nossos estudantes do esporte escolar, eles, para ter acesso a esses jogos universitários, quando eles entrarem nas faculdades, quer dizer, eles podem procurar essas atléticas ou procurar onde é que você sabe quais são os contatos, se dentro da universidade ele consegue esse contato, como é que ele faz? Sim, sim, é assim. Eu tive vários exemplos. Eu vou falar um pouco da Nassau agora, né? Voltando para essa questão. Então, assim, eu tive alguns exemplos onde eu consegui, através de divulgação interna, né, na instituição e fora, que acaba repercutindo. E alguns atletas de outras modalidades não, que a gente não apoiava até então, procuraram. Então, a gente começou a apoiar, começou a ver, analisar.
E aí a gente começou a apoiar também. Então, assim, é interessante que o aluno que queira seguir também a questão acadêmica em relação ao esporte e tudo mais, ele faça uma pesquisa também. Existem boas instituições de ensino que estão apoiando ao esporte. Então, assim, ele consegue sair do escolar e ir pro universitário para disputar um JUBES, um JUBA, que é a seletiva para ir para o JUBES em diversas modalidades. A gente segue o JUBA, a FUB, ela segue o calendário da CBDU, né? Então, o que a CBDU oferece de competição a nível nacional, ela faz sempre a seletiva aqui. Então, o calendário é cheio tanto para cá quanto para lá. Então, vamos dizer assim, eu entrei, o atleta, o estudante atleta entrou na universidade, se ele não consegue esse contato da universidade, ele pode entrar em contato com a FUB, para a FUB dizer assim, ó, na sua faculdade, na tal faculdade, tem o contato, as pessoas e Pode tudo mais, sim, e pode. ele consegue isso como? Tem um site da FUB que ele Tem o faça próprio isso. site da federação, ele pode chegar no Instagram, pode chegar, falar, procurar saber algumas informações que sejam pertinentes a esse tipo de questionamento. E ele vai ter as respostas, o pessoal vai estar indicando qual instituição, já que ele pretende seguir a carreira também na parte esportiva. Ó, essa instituição apoia, essa daqui ainda não, tal, tal. Então ele pode estar sendo direcionado, né? E aí Entendi. fica a critério do aluno tá buscando ver a questão, se vai para A ou B, faculdade. E hoje os jogos universitários, eles são por faculdade, não são mais seleções. E não admite também convidados, né? Agora, uma coisa que eu achei interessante, agora recentemente, né? A Bahia trouxe, depois de 50 anos, uns Jogos Universitários Brasileiros. Como é que foi essa festa aqui dos Jogos Universitários? Foi trabalhoso, mas foi. Como é que foi a festa? Foi bem trabalhoso e assim, no final pra gente foi fantástico. Depois de 50 anos, né, a gente conseguiu trazer os Jogos Universitários, participação de 6 mil atletas, né, então, Brasil todo, a Bahia, não só a nível esportivo, é um lugar que todo mundo quer Todo vir. mundo quer vir. Então, assim, foi incrível. Você vê a questão, a alegria dos alunos, dos atletas, né, em estar aqui. Foi diferente, o ar foi diferente. Eu já tenho, acho que uns 25 jubes já, como atleta, como dirigente e depois como confederação também. Então, somando tudo, já deu uns 25 anos de jubes. E aí eu vi uma diferença. Deu para perceber na satisfação dos atletas em estarem aqui na Bahia. Inclusive, os Jubes na Bahia, até, vamos dizer assim, quem desbravou a questão do Centro Pan-Americano ser uma arena multiuso, né? Uma arena para vários esportes, que era meio luta, de vez em quando entrava uma ginástica, e lá vocês fizeram muito mais do que luta e ginástica. Sim, sim. Lá a gente trouxe um piso, a gente montou uma quadra, né? Seguimos o calendário. Tivemos lutas, tivemos basquete 3x3 no outro espaço, mas no principal foi lutas com karatê, judô. Depois a gente teve Handebol, se não me engano. handebol e futsal. Então, eu estava como diretor técnico desse evento, né? E foi quando eu bati pé firme em relação a essa questão para poder. E ali é um espaço que para mim teria que ser mais utilizado, né? Em relação a isso. A gente comprovou que tinha condições de fazer. Eu já tentei trazer uma certa vez um evento de futsal para lá, mas devido a questão de 1 ou 2 metros de recuo, a gente não conseguiu montar. Aí eu montei em um outro local, foi na BB, no ginásio, uma área coberta. Então, mas ali tem condições de a gente trazer grandes jogos, de fazer grandes eventos, não só de lutas e ginástica, mas tem muito mais coisas, questão mesmo de. Inclusive, nós, quando conversamos aqui com o Vicente, nosso segundo podcast, e ele dizia assim: a gente perguntava sobre um grande ginásio para a Bahia, um grande ginásio, e ele defendeu o centro, hoje é centro multiuso, né, multiesportivo, como o ginásio de referência hoje, 4.000 lugares, é um lugar maravilhoso ali na praia e tudo mais.
Mas aí vem a outra questão. Para se trazer para cá, para se mexer dentro da Bahia, né? As pessoas vêm, como você disse, todo mundo quer vir para a Bahia, todo mundo quer estar aqui. E como é que vocês têm, qual é a força de trabalho que vocês têm para vir buscar para poder trabalhar isso? Porque fazer um JUBs, bom, a gente faz jogos escolares estaduais, a gente sabe o volume de trabalho de pessoas. Eu fico imaginando um JUBs que às vezes viram uma torre de Babel, tanta gente falando ao mesmo tempo. Como é que vocês montaram uma equipe para trabalhar com isso? Na verdade, o Jubes ele começou como a gente foi realizado em 2019, a gente começou a trabalhar no Jubes em 2018, né? Quando a gente anunciou a candidatura em Maringá, ganhamos. E no final do Jubes de Maringá, quando anunciaram, a gente já começou a trabalhar. Então, assim, o Jubes foi em outubro, final de outubro, início de novembro. E a gente passou um ano trabalhando em cima do Jubes, organizando essas questões. Tivemos um evento teste que foi o Juba, nos locais de competições que seriam do Jubes, para a gente já também levantar alguns pontos que podem ser corrigidos ou não, né? E graças a Deus deu tudo certo. Você tocou aí no nome do Vicente, ele foi fundamental também para esse processo acontecer, né? Então, foi basicamente isso aí, Red. Agora, você falou de Juba. A gente agora, eu estava em Camaçari numa época, quando a gente fez um Juba em Camaçari, foi assim, meio acanhado, mas uma correria danada, porque você tinha uma quadra pequena, uma quadra grande, mas foi interessante. Mas eu quero falar de Juba é outra coisa. Esse ano agora, a Nassau disputou, não disputou o voleibol feminino, e ganhou todo o resto que disputou. Tanto que o pessoal começou a dizer, quer dizer, nos comentários até de Instagram e tudo, que não foi o Juba, foi o Jubassal. E aí, como é que foi isso lá, essa agonia? O pessoal disse, pô, peraí, o cara da Nassau é o vice-presidente da FUB, e como que aconteceu? É verdade. E quem não vive o processo acha até estranho a questão, mas graças a Deus eu consegui manter, né, uma coisa, Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não tem como misturar. A gente tem que saber diferenciar essa questão. E pra gente pra mim principalmente, né, desde 2019 que eu dei início na Nassau, e aí veio a pandemia, não pudemos mostrar, mas a Nassau continuou acreditando. Eu comecei o projeto lá com 10 atletas apenas, em 2019. Hoje eu tenho 260 atletas beneficiados pelo programa. Não, Maria. Então, se você pensar, 2019 para cá são 3 anos, 3 anos. mas que a gente não conta 3 anos, a gente conta um Um ano e ano meio. e meio, porque a gente teve pandemia durante um tempão. E aí vem aquilo que você falou lá no início, a conversa interna e aquela conversa, aquela divulgação que vai lá para fora e tudo, e o pessoal hoje procura a Nassau para fazer isso. E além da Nassau, quem é hoje que consegue, eu não vou dizer não vou nem falar em investir, mas em motivar essa participação? A FTC, hoje ela trabalha com futebol, futsal e o basquete agora, eles fecharam O com judô, mas futebol. não? Tudo mais não. E foi o forte dele no início. Eles tiveram algumas questões em relação aos atletas individuais que tinham índice para ir para os JUBs, mas por política deles, alguns não conseguiram autorização da instituição, né? Tem a Nassau, FTC, hoje de particular, basicamente isso, que investe no esporte, né? Aí você tem uma UFES, que é uma instituição muito boa, Feira. a UFBA, que também vinha com equipes fortes, vem com equipe forte, né? Aí o demais aí vai tendo, aparece, pelo interior está aparecendo, a gente está começando a fazer um trabalho mais forte dentro do interior, então a gente começou a atrair, hoje todo mundo quer, esse ano a gente fez um Juba com 22 equipes no futsal masculino. Vixe, Maria. Isso porque 20 equipes, perdão. Isso porque a gente cortou por questões de logística, de tudo mais, se deixar, vai 30, 40 instituições de ensino querendo. Então, assim, aí esse ano de 2023, a gente já buscou regionalizar.
Então a gente vai fazer um Jubão, fase final, mas diversas regiões. A gente vai estar lá indo para os interiores para fazer em menor escala, mas valendo a vaga para o Jubão para depois ver quem vai para o Jubes. Era a É minha, isso. era a minha curiosidade e pergunta seguinte: como é que vocês vão fazer para regionalizar? Vocês mapearam isso a partir de, por exemplo, porque os jogos escolares, eles são mapeados a partir das regiões de identidade, né, que são as 27 regiões. E vocês mapearam isso de outro jeito, mapearam pelas universidades que procuram, Exato. pelas A gente faculdades. vê como é que está o público. Até mesmo tem região que não tinha o histórico de participação. Mas a gente está levando justamente para poder incentivar, né? Ou acredito, me permitir olhar para uma pesca, vou dizer aqui quais são as regiões. A gente tem Cruz das Almas, né? A gente O El tem que está lá, o né? El tá lá. A gente tem em Barreiras, né? Com Adriano, né? A gente tem lá em Jequié. Então, assim, deixa eu lhe dizer aqui, só um minutinho. Eu tenho de, Cruz das Almas, Jequié, Luiz Eduardo, né? Feira, Vira. Salvador e Lauro. Juazeiro não. Ali Não, a estaria indo para Vale feira. de São Francisco, né? Estaria indo para feira, Ah, e vai para feira. entendeu? Então, assim, a gente buscou esse ano por as cidades que se movimentaram para poder querer sediar, né? Então a gente vai fazer o mini Jubas, o Juba regional, em cada local desse, para poder ver quem vai para o Juba fase final. Né? Inclusive, o pessoal da capital e região metropolitana vai disputar o Juba regional em Cruz das Almas. Ah, legal. Agora é interessante, assim, porque o Estado, no nosso caso, os Jogos Escolares, o Estado ampliou as praças esportivas de escolas, né, e próximas das escolas. E as universidades estão se estruturando para isso, ou vocês usam os equipamentos disponíveis na cidade? Como é que vocês usam Exato. A isso? gente faz uma avaliação também. Não adianta só a cidade querer fazer se não comportar a atividade, né? Então a gente faz, e algumas faculdades a gente sabe que tem o investimento, criam-se as praças esportivas, mas a grande maioria ainda não tem. Não é questão nem de falta de interesse, é questão de não ter estrutura física, né? Então a gente faz análise, vê, aí utiliza as praças esportivas do governo, né? Seja local do estado. Então a gente cria, ó, a cidade tal quer se candidatar. A gente, outra cidade que vai fazer é Itabuna, Eu ia né? perguntar, Itabuna, Ilhéus, você É falou, a eu não região, vi aquela esqueci de região do falar, sul lá, né? Itabuna. Então, assim, a gente busca fazer análise para poder ver, não, dá para a gente fazer lá. A gente vai limitar, vai fazer o quê? Quantidade e tal, vamos fazer aqui. Então a gente faz a visita técnica para poder a gente fazer o levantamento e ver se consegue atender ao pedido ou não. Lá embaixo você tem o NEB, tem Montenegro, tem Santa Cruz, tem outras Não. universidades. Agora, uma questão tanto sobre Juba, mas talvez tenha sido sua dor de cabeça de Jubes, Bahia, enquanto diretor técnico. Pista de atletismo. Porque natação você ainda acha a piscina, Mas, mas pista de atletismo, como é que foi desenrolar isso? Porque assim, quando a gente fala, a Ari fala muito, vamos candidatar a Bahia para fazer os Jogos Escolares. Aí eu digo assim, e a pista? Tem aonde? Como é que vocês desenrolaram esse grande pepino, esse grande a, abacaxi a princípio a gente ia fazer em Simões Filho. no SESI? Porém, as condições também não estavam das melhores, né? Aí se cogitou a possibilidade de trazer a pista de Brasília, a federação tinha dito que tinha, tal, tal, tal. No final das contas, a gente entrou num acordo com a confederação e eles ficaram de fazer um brasileiro de atletismo à parte. Foi a modalidade que a gente, infelizmente, teve que tirar do nosso Ah, Jubes. Não teve, devido a isso. A gente não tem a praça esportiva, a questão de logística e tudo mais. Então, não tinha condições de estar realizando, né? A gente chegou, fez um acordo com a confederação colocou para fazer um um campeonato à brasileiro parte só do de atletismo. atletismo. Ah, minha Bahia, Bahia, minha Bahia. Agora me diz uma coisa, como é que está a procura de participação do Juba? Eu não vou falar nem de Jubes, vou falar de Juba,
do público masculino e feminino? Tem equilíbrio? A maior parte é masculino? Porque eu vou dizer uma coisa assim a você. Nós fomos esse ano para. Nós levamos o pessoal para Ginasíade, Jogos da Juventude, Jogos Escolares e alguns brasileiros. Em todos os casos, nossas equipes, nosso quantitativo feminino era maior do que o masculino. Como é isso no Jubes, Hoje a nossa maior dificuldade no Juba. no Juba? A nossa maior dificuldade hoje ainda só existe em uma modalidade, que é o basquete feminino. É para todo mundo. Só essa. Há muito tempo a gente vinha só com uma equipe, né? Que acabava não tendo a competição, a equipe se inscrevia e garantia a vaga. Esse ano conseguimos trazer, a Nassau montou uma equipe de basquete feminino também. E aí criamos uma disputa de melhor de três em relação. Mas nada mais, o futsal feminino, o handebol feminino, o vôlei feminino, a procura é muito grande. É muito grande. Futsal feminino a gente tem que agir da mesma maneira que o masculino. Limitar. Limitar, porque senão não tem condições de realizar. Né? Tivemos 16 equipes, a gente criou 4 grupos com 16 equipes, mas tinha gente na fila de espera. A gente não ampliou por questão de logística mesmo. Né? Então, a procura é bem grande. Então se preparem, eu digo a vocês, porque a retomada dos jogos escolares está trazendo muita gente, inclusive equipes de basquete feminino, que a gente também tinha essa dificuldade de 2, 3, 4 Sim. equipes no máximo. Hoje a gente já teve 8 equipes de basquete feminino no 15 a 17, 4 equipes no 12 a 14. Então, isso está renovando. Handball também, por incrível que pareça, não sei se acontece no universitário, mas a gente teve mais equipe de handball, tanto masculino quanto feminino, do que de voleibol. Foi. No, Exato. no nosso caso foi assim. Nossa, acho que o handebol feminino teve mais equipe do que o vôlei feminino. Inclusive, handball feminino teve mais do que handball masculino nos nossos jogos. Então, como é que como é que são os professores? Aí vem a questão dos professores. A gente tem uma marca esse ano nos Jogos Escolares Brasileiros, você estava lá com a gente, de ter de 45 professores técnicos, professores e professoras técnicos de equipe, um terço foram professoras, 15. Isso foi uma marca, um recorde grande dentro dos Jogos Escolares ou de delegações baianas que viajam para essas coisas. E no Jubes e no Juba, como é essa participação feminina dentro dessa área técnica? No Juba ainda, a tendência ainda é de técnicos masculinos. Certo? No Jubes, você tem um equilíbrio. Mas ainda no Juba, a gente tem poucas equipes Com com mulheres à frente. mulheres à frente ainda. Mas Apesar de termos grandes técnicas, né, isso. aqui no nosso estado, mas não sei, questão de disponibilidade, logística, enfim, pessoal, às vezes. E às vezes essas técnicas, essas professoras, elas na realidade estão muito dentro da escola ainda, né? Na escola ensino médio, ensino fundamental, e não tem esse acesso à universidade. Que é diferente, né? Porque na escola, nos jogos escolares, eles são professores da escola, eles e elas. Nos jogos universitários, não necessariamente são professores ou professoras da universidade, da instituição. São pessoas que as atléticas têm essa possibilidade de convidar para tomar conta e tudo. E isso talvez desburocratize e traga mais mulheres para dentro Sim. dos jogos universitários. Agora, tem alguma modalidade assim hoje, a não ser o futebol 7, que você já falou, campeão brasileiro e tudo? Quais são as modalidades hoje que a Bahia desponta com mais força dentro dos jogos nacionais? E aí, Handebol, quando eu digo nacionais, eu digo os torneios, os campeonatos, o Jubão, como você chamou. futebol, o FTC ganhou tricampeão brasileiro. A gente Já não sabe diante nem de disso, todo hein? o histórico dela, já tem 2 títulos ou 3, se não me engano. O ano passado, esse ano, vai ficar em terceiro, vice do feminino, e terceiro, não, quarto do masculino, acredito. Não lembro agora. Mas o futebol, a gente tem bons atletas no judô, né, que está sempre lá despontando. Esse ano eu tive a grata surpresa, né,
de conseguir resgatar um atleta de lançamento de dardo em São Gonçalo dos Campos. Aí fiz o convite para ela vir estudar na Nassau e ela, lesionada, ela foi vice-campeã nacional. Vige. Imagina, ela é a nona do ranking nacional e a primeira do Nordeste no lançamento de dardo. E tava lá, sem querendo estudar, mas sem ter como dar seguimento ao estudo. Morou em São Paulo, não tinha um apoio, ela não tinha um apoio, veio encontrar, graças a Deus, aqui na Bahia e com a gente, né? E a natação, tivemos um grande destaque, que foi um atleta, o Enzo. Enzo Ibanez, ele é da Unijorge. Isso aí, ele disputou Jebs. Jebs, pronto. Ele Ele disputou ganhou Jebs. esse ano, ele ganhou 3 medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze. E ele foi medalhista em Jebs. Enzo foi medalhista em Jebs. Daqui a pouco você vai ter a nossa representante da Ginasíade, que ganhou a Ginasíade Nacional e foi para Mundial. Ela entra na universidade esse ano. Assim como o Dan também e tudo mais. Então você tem a natação, você tem o judô, você tem o futebol, você falou um pouquinho do handebol também, que tem tido Futsal, a gente tem sempre boas equipes. Na verdade, eu acho que a gente está indo pelo caminho certo. Tanto masculino quanto feminino. Nessas modalidades que ele disse, a gente tem uma boa representatividade lá fora. O atletismo, a gente tem um grupo forte também. Tem uma menina muito boa também que disputou agora lá, sempre está sendo destaque. A Elizabeth, ela é lá de Juazeiro, né? a região do atletismo mesmo. Ela é destaque nacional, campeão, várias. Acho que deve ter disputado também o Jebs, não sei. Mas tem que estar disputando Provável. essas competições aí. Ela foi lá, fez bonito também. Então, assim, estamos cada vez mais ampliando a questão nossa. E com toda dificuldade. Eu acho que a gente, igual a Federação de Esporte Escolar, ela tem tentado utilizar muito a mídia social para poder divulgar as coisas. Só que a gente sabe que não chega em tudo que é canto. Você me falou agora de vários títulos, vários resultados positivos que eu desconhecia nos Jogos Universitários. Desconhecia, e olha que eu vivo dentro do esporte. Então, talvez muita gente também dentro do esporte desconheça isso. A gente precisa encontrar a Meios, né? Federação de Esporte Escolar e a Federação Universitária, já que a gente está falando de esporte estudantil, Sim. a gente tem que tentar juntar os dois e tentar ver de como é que a gente vai colocar isso na rua. Porque são resultados, a gente assim, mas a gente não consegue o patrocínio, a gente tem que correr atrás do Estado o tempo todo. E às vezes a gente não consegue o patrocínio porque o patrocinador, o provável patrocinador, não conhece os Conhece o resultados trabalho. que acontecem, né? Não conhece como é que as coisas. Quer dizer, alguém dissesse assim, ó, a Bahia sediou os Jogos Universitários Brasileiros. A Bahia tem resultados significativos no esporte escolar, no esporte. Então a gente precisa fazer um book, fazer alguma coisa, bater na porta e dizer assim, ó, a gente tem isso aqui. Eu Exato. acho que a gente precisa dar uma sentada para conversar sobre isso, né? FUB e Federação Médica de Esporte Escolar. Mas dentro dessa questão do patrocínio, porque é muito patrocínio ou é a universidade, que não é patrocínio, na realidade, ela investe naquilo ali, mas não como patrocinadora, mas como investidora, muito pelos próprios atletas, né, que bancam suas idas e tudo. Mas, e o governo do estado tem ajudado, eu sei que tem ajudado, até porque o próprio Jubes que teve aqui foi uma prova disso, né? E o Juba, aí como é que o governo do estado tem amparado o Não, universitário você com isso? sempre vem de maneira. Ele sempre vem buscando ajudar da maneira que pode, né? Não deixa a gente Na mão, né? na mão, né? Sempre está buscando o apoio. Acho que 2019 veio para poder levantar e abrir os olhos para o esporte universitário. Lá para cá a gente aumentou, se intensificou ainda mais a questão do apoio, né? Seja ele com o transporte para porque o formato do Jubes é diferente do Jebs, né? Uhum. Então, assim, as equipes, os atletas que vão participar do Jubes, eles têm que ser responsáveis pelo deslocamento. Então, geralmente, o governo do estado ele vem ajudando com o transporte, vem cedendo os ônibus para poder levar a delegação da Bahia. Então, de uma maneira bem satisfatória, está sendo o trabalho feito em relação ao governo e esporte universitário. Beleza, Pacote, a gente podia passar aqui
uma vida falando de esportes e, sobretudo, esporte universitário, que, apesar de eu estar acompanhando o esporte, eu acompanho mais o escolar e pouco o universitário, e a nossa ideia de trazer o universitário é para que o nosso estudante, o nosso professor, possa saber como é que vai ter acesso. Então, qual o recado que você tem para os nossos estudantes do esporte escolar para dentro da universidade e os próprios universitários que estão lá meio enclausurados, meio assim, eu não sei onde é que eu vou, não sei se eu vou, não sei se eu faço, que procure para fazer, como você falou, diferente do esporte escolar, hoje a gente ainda faz só os campeonatos e são a federação e as instituições governamentais. No caso de vocês, não, vocês fazem hoje festas, e aí eu não digo festa de gandaia, eu falo festa de esporte, festa de confraternização, festa de tudo, para que se torne mais rico isso, esse esporte. Como é que você, o que é que você diz para esse pessoal? Venha, de que forma você vem, como é que você chega? Na verdade, é cada vez mais buscar o conhecimento em relação a chegar, procurar sua instituição, independente daquelas que a gente já citou aqui, né? Em relação que apoia o esporte ou não, é procurar essa instituição. É um direito dele buscar um apoio de alguma forma da instituição. Às vezes a faculdade ela não vai ajudar você nas competições, mas ela pode, através dos seus resultados, ela pode estar lhe ajudando em relação a um desconto na É uma bolsa, a uma bolsa. bolsa, a um desconto, enfim, ela pode não ter a tradição do esporte, mas ela pode chegar, um atleta ou outro, dependendo do nível, dos resultados, ele pode conseguir. Então, hoje, lá, a gente trabalha com bolsas de 70% a 100%, vai dependendo de cada atleta. Então, assim, o atleta foi aprovado pelo técnico, ele já tem. Bom, um atleta de 62 anos, será que ele é aprovado? Se for você, pô, com certeza. Então, é isso, Regi. Eu passo o recado para quem está saindo da escola para ir para as instituições de ensino superior, que não desistam. Existe esporte também universitário, né? Como você falou aí, não sabia de alguns resultados positivos que a Isso. Bahia tem, né? Então, assim, existe o esporte universitário, existe cada vez mais forte, cada vez mais procurado. O último Juba nosso, com toda a dificuldade que a gente estava, a gente colocou 1.500 atletas Grande, da Bahia toda. grande. Tivemos algumas faculdades que participaram pela primeira vez e antes de acabar, no meio da competição, já estavam dizendo, não, a gente quer. E partiu da questão da iniciativa deles, né? Ao ver a questão de lá da divulgação do evento e tudo mais, em despertar e a gente criar algumas ações, né, para atingir determinados públicos. Hoje o Instagram ele consegue, você consegue direcionar, né? Então assim, despertou o interesse de alguns, eles lá se reuniram os atletas, pediram só autorização à instituição, não pediram mais nada e foram, queriam jogar, a instituição liberou, enfim. Então para eles foi muito satisfatório, muito bom estar lá na competição e é basicamente isso aí. E só uma coisa, assim, para essas universidades. Você fala assim, que tem muitos que não têm, se arrumaram na hora. E tal. A FUB tem como orientar aquelas faculdades que não têm as suas atléticas a como é que ela monta uma atlética, como é que ela faz. Pode dar uma assessoria, uma consultoria, uma informação, uma orientação. De, ó, você faz assim, 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 você tem isso, você tem que ter estatuto, você tem. A FUB consegue dar esse apoio. Ela dá o suporte tudo que se refere ao desporto universitário. Ela pode estar lhe orientando, como eu já falei aqui em algumas situações, mas assim, o foco ainda da FUB é a questão do esporte universitário, né? Propriamente dito. As atléticas é uma atividade à parte. A gente está tentando trazer as atléticas Para para a dentro da federação, FUB. para dentro da FUB, para poder fomentar ainda mais o esporte, né? Porque a questão da federação, por ser detenta dos direitos da atividade esportiva universitária, ela tenta trazer e somar, nada de De limar, limar, nada, limitar não, e não, a gente nada. quer somar, quer passar um pouco da experiência, trocar a experiência com aqueles que já realizam as competições das atléticas com a federação, então fazer aquela junção bacana. Então, gente, quem é do esporte universitário, quem está na universidade, procure a FUB, procure no site, no Instagram, nas redes sociais. E o que tiver de dúvida, pergunte, né? Não é verdade?
pergunta, vai ter alguém lá para responder alguma coisa em um determinado momento. E, finalmente, e Universiade? Quando é a próxima? E quem é que da Bahia está indo para a Universiade ou que tem condição de ir para a Universiade? Para o ano. Próxima Universidade vai ser próximo ano. Esse ano a gente teve o Pan-Americano, que foi em Mérida, no México, né? Alguns atletas batendo na trave para poder ir, foram vice, né? Mas para o ano a gente tem grande chance de levar um atleta da natação, o próprio Enzo, né? Dependendo, mantendo os resultados que ele obteve aí. A mina do dardo pode ficar A boa. menina do dado pode ficar boa, pode estar indo também. Então, assim, tá, a gente está aí na esperança E tem o de. judô também, né? Que é forte, Tem né? muito atleta do judô bom. Então, assim, hoje a gente tem de referência aqui é o Paulo Cruz, né? Que é bicampeão de Jubes. Esse ano aconteceu até um fato muito interessante, onde ele, ó, na disputa da semifinal, ele lesionou, ele quebrou a perna. E ele foi para disputa, para a repescagem para disputar o bronze. E ele ganhou. Ave Maria. Ele não conseguia botar o pé, foi lutando que nem Saci. Daniel San, do Karate Kid. Uma perna só e tal, e foi. Então, assim, mostra também essa questão da superação. É fascinante o esporte universitário, né? Então, assim, é uma coisa. O esporte em si, na verdade, é muito fascinante. Eu sou apaixonado pelo esporte. Algumas pessoas, rapaz, você vive. É o que eu gosto, né? Então, não tem pra onde correr. Gosto de estar ali, gosto de estar no meio. Gosto de estar, às vezes minha esposa fala, Bruno, mas a atividade é de 20 horas, você quer estar lá 17, 18? Mas é o meu jeito, eu quero chegar, eu quero organizar, eu quero fazer parte de todo o Quero ver processo. tudo como tá Eu não lá. quero chegar só e dizer, não, só vim aqui para colher o fruto. Não, eu quero estar no processo da montagem, né, da criação. Então, isso é meu, desde pequeno fui assim. Quando era questão de horário para poder chegar para ir para os jogos, eu era um dos primeiros a chegar, sempre fui. Então, assim, joguei o. Me inventaram de me colocar no handebol, no gol do handebol. Treinei cinco dias antes de viajar para o Jubes. A gente conseguiu o vice-campeonato lá, Em brasileiro, Brasília, né? em Brasília, em 2006, né? Então, foi bem. Eu fico sem palavras para poder falar de esporte. Bom, Bruno, a gente só tem a agradecer a sua presença. Gente, quem quiser fazer esporte universitário, tem a FUB, qualquer coisa, ligue para a Nassau e procure Bruno. Diga, eu quero falar com o pacote, eu quero fazer esporte dentro da universidade. E a gente está aqui, a federação, somos federações co-irmãs, né? Nós somos todos, trabalhamos com esporte estudantil. E a gente tem a agradecer. E queria que você desse seus agradecimentos finais às pessoas que estão nos assistindo. E aí, que com você a gente conclui nosso bate-papo de hoje. Agradecer primeiramente aqui a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho disso aí, né? Como você falou, se deixar a gente vai virar dia aí falando sobre o esporte, sobre histórias, né? Agradecer a minha instituição, a qual eu trabalho, né? Por estar me dando todo o suporte, toda a carta branca para poder movimentar o esporte, né? Eu tenho uma reitora fantástica, né? Prof. Cecília, né? O meu diretor que fica em Recife, mas é o diretor geral de esporte, o Hermógenes. Agradecer a federação também, a universitária, a Simon, né? Que sempre está lado a lado aí, é um apaixonado também pelo desporto estudantil, né? E sempre está brigando por algo a mais para o esporte, né? E é isso. Muito obrigado e qualquer coisa, sempre que precisar, estamos à ordem. Pronto. Bom, gente, teve com Bruno Evaristo o pacote da Maurício de Nassau, uma universidade que tem incentivado muito o esporte. E agradecendo aqui a sua presença, agradecendo a FUB, agradecendo a todos que nos assistiram. Boa noite e muito obrigado.